Antes da gente começar aí o bate-papo sobre planejamento, dá uma moral pra gente, clica no aviãozinho aí, compartilha com a galera que você conhece, você que está no YouTube, dá um joinha pra gente, é muito importante, né? A gente faz esse conteúdo todo gratuito aí, semanalmente, mas a gente precisa também do apoio de vocês. Clica no aviãozinho, compartilha com a galera, chama pelo menos mais um amigo aí, mais um profissional que você conhece. A gente tem a periodização linear, periodização em blocos, também temos a periodização linear reversa, cada um com as suas características. E aí eu pergunto, Bruno, é possível utilizar de todas essas periodizações no planejamento, seja para a modalidade que tem um calendário ali competitivo ali curto, por exemplo, basquete, já que tem o Douglas aí, futsal que tem jogo toda semana, nesse modelo de pandemia, algumas modalidades têm o momento de bolha, né, onde acontece vários jogos ali dentro de uma semana, 15 dias, e também com aquelas modalidades que tem um calendário mais folgado, vamos dizer assim, né? No caso do judô e natação, que fica longo períodos em treinamento e depois ali 2, 3 dias ou uma semana de competição. Então, a gente consegue colocar todas essas periodizações dentro do planejamento ao longo da temporada? Marcela, cara, essa pergunta ela é de uma complexidade, mas uma inteligência muito grande. Sabe por quê? Porque treinamento esportivo não é fórmula única. Treinamento esportivo no alto rendimento é você ter que se adaptar a esses contextos o tempo todo que mudam indefinidamente. Então, como a gente diz, planejamento feito a lápis, né? Planejamento que muda semana a semana e dia a dia. Mas é possível sim. Fizemos isso com basquete na NBB temporada passada, no exemplo de bolhas. Fizemos isso com futsal esse ano, preparação para a taça, preparação para a liga. Fazemos isso com o judô, com as diferentes mudanças do calendário. O atleta é convocado para a seleção brasileira do nada e a gente tem que reorganizar o treinamento todo. E como é que a gente organiza isso? Periodização linear. A ideia da periodização linear, apesar do nome linear não ser um nome tão adequado, né, porque periodização exige ondulação, então não tem como ser linear, mas a ideia é que você vá aumentando a intensidade ao longo do tempo, linearmente, reduzindo o volume ao longo do tempo, linearmente. A ideia da periodização reversa é você começar do ponto contrário. Você já começa numa alta intensidade e vai reduzindo ao longo do tempo e você vai aumentando o volume ao longo do tempo. Para adaptações de força, identificaram adaptações positivas tanto no modelo linear, intensidade aumentando ao longo do tempo, quanto no reverso, o reverso mostrando um efeito um pouco superior. Para adaptações aeróbicas, parece que o reverso é mais interessante aí para atletas de endurance, por exemplo. E blocos, né, a ideia é você condensa uma carga e muda drasticamente a característica da carga, reduzindo o volume ali, transitando para um ganho de velocidade. Né? Geralmente sai de força máxima e já muda drasticamente para a velocidade. Bloca a força, depois vem para a velocidade. Esse é simplificando as três teorias. Cara, sabe o que a gente fez? Tinha bloco, né? Período ali de bolhas. Nesse período de bolhas, onde a gente tem pouco espaço de treinamento, não dava para a gente blocar. Se a gente blocasse realmente gerando carga de força, acúmulo de carga de força, para transitar para a velocidade, a fadiga gerada ia ser tão exacerbada que ia afetar o jogo próximo ali, porque a gente estava num período de bolha ali, entrando próximo ao período de bolha. Então, em alguns momentos, a gente fazia o linear progressivo e em alguns momentos o linear reverso. Qual que era o sinal para eu, junto com o preparador, mudar essa característica da carga, essa direção da carga? Vou progredir, vou aumentar o volume linearmente, aumentar a intensidade linearmente, ou eu vou começar com intensidade alta e reduzir linearmente e aumentar o volume? Qual que era o sinal? Monitoramento da carga. O estado de alteração do teste de salto ao longo das semanas, o estado de recuperação fisiológica, o acúmulo de carga interna, razão agudo crônico da carga ao longo do tempo. Isso era um indicador que me decidia se eu ia fazer linear reverso ou linear progressivo. Como é que a gente decidia isso? Semana a semana. Não tinha um modelo fixo. A gente tinha uma ideia, mas não tinha um modelo fixo. Tá? Então o planejamento, ele tinha uma ideia de construção, quanto que a gente queria gerar de sobrecarga, mas com esse período de bolhas a gente era dependente da resposta de monitoramento.
O bloco vinha no período de grande espaço entre bolhas, onde a gente percebia que o desempenho de salto tinha se estabilizado. Na hora que o desempenho de salto tinha se estabilizado, eu falava, por exemplo, o Paulo, preparador físico do basquete. Paulo, cara, Preparador físico do basquete do Minas Tênis Clube, tá? Para Isso. quem não conhece. Aumenta a predominância em força, o teste de salto estabilizou, vamos tentar dar uma super compensada nisso aqui, a gente tem tempo depois para fazer um certo polimento. Então a gente blocava às vezes no meio de um período muito curto entre bolhas e a gente ia moldando isso. O planejamento a longo prazo ele foi construído lá no início da temporada com alguns grandes objetivos, mas a gente vai o médio prazo e o micro prazo, o curto prazo, moldando isso semana a semana de acordo com o reajuste de calendário. Mesma ideia do futsal. Bruno, antes de você passar para a ideia do futsal, o Douglas, que é preparador físico lá do SESI, ele escreveu assim, ó, isso foi um tópico levantado na NBA. O pouco espaço de tempo de preparação física para essa temporada. Douglas, depois escreve aí no comentários aí qual foi a sua ideia de planejamento aí para essa temporada que finalizou aí. Pode completar, Bruno. Pô, essa ideia do NBA aí que o Douglas comentou, cara, isso vai ser uma realidade cada vez mais constante do esporte. O futebol já trouxe isso. O futebol tem pouquíssimas semanas de pré-temporada e já começa o jogo do estadual e já emenda nacional e Copa do Brasil. Então, assim, essa realidade ela vai começar a vir para os outros esportes coletivos. Então, a gente tem que estar preparado para fazer o quê? Adaptar o atleta dentro da competição, dentro da demanda de jogo. E aí, o nosso entendimento de monitoramento da carga ele tem que estar muito consistente. Para quem trabalha com esporte, para fechar o raciocínio, uma dica. Pega o padrão de jogo e compara o quanto o seu treino está percentualmente do padrão de jogo. Vamos supor, o cara corre 5 km no jogo. O seu treino é 60% do volume de jogo, o seu treino é 70% do volume de jogo. Tem indicadores mostrando que, por exemplo, no terceiro dia antes do jogo, se você fizer 60%, 50% do volume total de jogo, mais 1.2 do número de sprints no jogo, você potencializa o desempenho de velocidade no jogo. Então, a ideia é que agora a gente comece a trabalhar muito alinhado com a demanda do jogo e usando o próprio jogo, a própria atividade específica para condicionar o atleta. Vai exigir muito conhecimento de treinamento, mas é possível, não é algo tão desesperador, mas dá para fazer, tá? Só para fechar a ideia do futsal, né? O futsal trouxe uma ideia muito próxima aí do basquete, dessa questão de bolha, porque a gente teve mudanças de dados e às vezes condensava um jogo atrás do outro, então tinha um momento que a gente tinha que blocar, porque a gente tinha um espaço muito grande, então a gente podia gerar uma certa sobrecarga nesse atleta. Tinha momentos que a gente tinha um jogo acumulado atrás do outro, o nosso foco era em manutenção, então a gente geralmente fazia um linear reverso para ir reduzindo a intensidade ao longo da semana, ao longo do microciclo, recuperando o atleta do ponto de vista tecidual para ele ter uma certa supercompensação durante o jogo, entendendo que o jogo está no final do microciclo. Para um atleta de esporte individual, você tende a blocar muito, mas dentro desses blocos você enxerga momentos que você vai começar de maneira linear reversa, momentos que você vai aumentar progressivamente. Depois que eu venho de um microciclo recuperativo, gente, eu não começo treinando na maior intensidade possível na primeira sessão de treino. Eu preciso progredir, ele está vindo de uma queda muito grande de carga, porque eu queria gerar recuperação. Então eu começo de uma maneira linear. Mas depois que transitei de um microciclo aí, que eu comecei a subir a carga de novo, o seguinte, eu quero apertar um pouco mais, eu já vou num sentido linear reverso. Já começo com a intensidade alta e vou deixando a intensidade cair ao longo do microciclo para gerar recuperação. Então, essas ondulações da carga de treinamento eu faço integrando com o pilar do monitoramento da carga.